Olá, olá galera, vamos lá? Hoje nós vamos aí falar, né, sobre a questão da geografia dos fluxos migratórios lá no módulo 14, tá? Pegando a apostila e acompanhando. Ficou claro então aí, né? Bem, e aí os governos eles passam a ter um certo controle. Constantemente nós assistimos na mídia, né, nos telejornais, e lemos também, que o governo norte-americano proíbe a entrada de imigrantes. Por quê, gente? Preste atenção. Não vamos cometer ato xenófobo, mas né, é necessário ter esse controle, porque se você tiver um excesso de imigrantes no seu país, certamente faltará emprego para aquele, né, daquela nacionalidade. Por quê? Muitas das vezes, principalmente se esse imigrante for ilegal, ele vai ser uma mão de obra muito mais barata. Consequentemente, né, aquele cara que mora naquele país vai perder o emprego. Porque o empresário ele vai preferir dar emprego ao imigrante que está ilegal e automaticamente, né, você que pertence àquele país vai perder a sua oportunidade. Então, quando eu falo em escala temporal, eu estou falando das migrações diárias. Essas migrações diárias, que é aquela pessoa que acorda pela manhã e vai trabalhar, né? Por exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro e trabalho em Duque de Caxias. Acordo 5 horas da manhã, vou para o trabalho e às 18 horas estou saindo de Caxias, voltando para cá para o Rio. Todo dia essa migração diária parece um pêndulo, então eu chamo de migração pendular. Bem, a temporária. A temporária é muito utilizada pelos estudantes, né? Pelos militares. Você automaticamente você fica um certo período pelos circenses. Não vamos esquecer aí do pessoal do circo, né? Eles migram por um determinado tempo, ok? Ah, passei para a USP, então eu vou lá morar em São Paulo por um determinado tempo até eu me formar. Ou pode ser que eu me forme e continue lá. Mas no presente, né, naquele momento que eu migrei, eu fiz uma migração temporária. A sazonal. A sazonal também ela pode ser classificada como temporal, né? Pelo seguinte motivo, mas só sazonal, ela faz referência às estações do ano. Lembra quando eu falei os pássaros migram? Os pássaros migram sazonalmente. Logo no início eu falei isso. Então, a sazonal é muito utilizada pelos boias frias, que é no período da safra e da entre-safra. Então, eles migram para o campo no período da colheita e acabou a colheita, voltam para a área urbana e assim vai. E tem a migração definitiva, né? É aquela pessoa que saiu da sua cidade ou do seu país e resolveu então morar. Quantos de nós, né, não somos descendentes de portugueses, de italianos e falamos assim, nossa, o meu avô, a minha avó, né, ou os meus avós, quando vieram para cá, então eles fizeram o quê? Uma emigração e tornaram-se definitiva. Ele ficou aqui. E também sabemos aí de muitos, vamos falar aí dos brasileiros nordestinos, né? Que vieram para cá na década de 50, 60, 70, 80 e até hoje estão aqui. Então, isso é uma migração definitiva, ok? Beleza, gente? Acho que ficou bem claro para vocês, né? E existem diversos fatores. Fatores estes de repulsão, de atração ou condição jurídica dos imigrantes. Então, vamos lá. Repulsão. O que te levou a sair? No século XIX, por exemplo, os nordestinos, né, no período da borracha, do látex, né, vários nordestinos migraram para a região norte. Gente, qual era o motivo? Não só no período da borracha, como até mesmo no período, vou mais atrás ainda, das drogas do sertão, que ainda éramos colônias. Por quê? Por que eles migraram para a região norte? Era o fator da seca, né? Seca prolongada, um longo período de estiagem. Então, esse fator natural os tiraram das suas casas. Um outro fator também, na década de 60, o campo ficando mecanizado, né? A questão das leis trabalhistas chegando no campo, muitos latifundiários dispensaram trabalhadores. Olha os fatores que fizeram com que eles saíssem da região Nordeste e migrassem para cá, para a região
Sudeste, ou, no caso do século XIX, né, ou do início do século passado, o ciclo da borracha. Moral da história, aí foi a repulsão. E quem foi a atração? Olha só, Sudeste oferecendo emprego, as indústrias chegando, Brasília, Centro-Oeste, a Brasília sendo construída, os nordestinos, um grande número de nordestinos migraram para Brasília para construção, para participar. Tanto é que eles são chamados de candangos em Brasília. E aí, esse aí foi o fator atrativo. Tinha emprego lá, esperança de uma melhor condições de vida. Fechado? E também tem um fator repulsivo, gente, por guerras civis, por catástrofes naturais, tá? Questão de terremotos, furacões, tsunamis. Tem um fator repulsivo também por questões políticas. E a atração sempre é aquela questão. Poxa, eu estou indo para lá porque eu almejo uma melhor condição de vida. Esse aí é o fator atrativo, tá? E a condição jurídica dos migrantes, aí entra a parte burocrática que constantemente nos deparamos na mídia. É a questão de, bem, esse migrante, ele está de forma legal ou de forma ilegal? Quando ele é de forma ilegal, ele vive aí como um forasteiro, quase que não sai. Na verdade, ele precisa de autorização daquele país no qual ele se sentiu atraído. Tá? Então, essas são e tantas outras condições jurídicas existem no processo. Como eu falei para vocês, as migrações da antiguidade, da Idade Média, da expansão marítima europeia. Esse período aqui da expansão marítima europeia, gente, olha só. Esse período aqui da expansão marítima europeia do século XIX, o processo migracional era menor, lembrando que os meios de transporte não eram tão eficientes quanto nos dias atuais. Com a evolução dos meios de transporte, o processo migracional intensificou, beleza? E aqui não, né? No caso era só para a questão de ocupar terras, né? Colonizar. Então o processo migracional era bem menor. Lembrando a vocês, quando eu falo do século XIX, eu falei mais de uma migração interna. Por quê? Várias pessoas que moravam aqui no Brasil, que eu estou falando, várias pessoas que moravam na região Nordeste migravam para a região Norte, por quê? Do ciclo da borracha. Mas aí lembra do fato? Aí, os ingleses descobriram que a borracha, a seringueira, também prosperava em colônias deles asiáticas, pegaram a mudinha, se mandaram, e aí o ciclo da borracha declinou. Mas esse é um outro assunto para a gente trabalhar. Agora eu não vou trabalhar sobre isso, nós estamos falando só do processo migracional, beleza? E na primeira metade do século XX, nós temos aí também o fator de repulsão às guerras, às secas, né? São diversos fatores aí que levaram ao processo migracional. Ótimo? Bem, as migrações internacionais recentes, igual eu falei das guerras, após a Segunda Guerra, nós temos aí diversos fatores, vários países estavam destruídos pela guerra, e desemprego em massa, e os países que não tinham sido destruídos pela guerra, era a esperança, era o fator atrativo daquela população que estava avassalada pela guerra. E aí as políticas restritivas à imigração, que é o fator de um grande número de imigrantes chegando naquele país. Então, precisávamos estabelecer cotas. Então, nós temos aí as cotas, a quantidade de imigrantes que pode vir entrar ou não no nosso país, ou no país X ou no país Y, tá? E aí eu citei a vocês esses diversos destaques aí migratórios. Agora, vocês vão ler a apostila com calma, tá legal? E fazer os exercícios. Galera, presta atenção. Eu quero maior participação de vocês nas lives. Estou sentindo que tem um grupo muito grande de alunos aí que estão comendo mosca. E os que estão participando estão de parabéns. Isso mesmo, mantendo o foco. Não podemos perder o foco, tá? Brincar é uma coisa, tá? O que vocês têm alunos aí que estão brincando excessivamente. Isso não é certo, tá? Então, vamos dar uma travinha aí para vocês poderem melhorar a situação. Tá legal? Estou contando com vocês lá e aguardando vocês. Um forte beijo e um abraço até as nossas lives. Se Deus quiser, tão logo, tão breve, nas aulas presenciais. Esperança, fé é a última que morre. Tá legal? Somos brasileiros, somos seres humanos, não podemos perder a fé. Vamos lá.